Muito bem, o dólar disparou nessa quinta-feira diante da reação negativa do mercado ao anúncio do pacote fiscal do governo Lula e da isenção do imposto de renda para quem ganha até R$ 5.000 por mês. Atualmente, o limite de isenção é de R$ 2.824, 2 salários mínimos. Pela primeira vez na história, a moeda americana ultrapassou a marca de R$ 6. Antes de passar a palavra para o Pedro Cerise e para o Vandique Silveira comentarem as medidas, vamos acompanhar o que disse o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, a respeito de mudanças na previdência de militares e na regra para abono salarial. Aqui a gente sempre embasa os nossos comentários, as nossas análises com os fatos, com as fontes primárias. Então vamos ouvir a declaração do ministro da Fazenda. Para as aposentadorias militares, nós vamos promover mais igualdade, com a instituição de uma idade mínima para a reserva e a limitação de transferência de pensões, além de outros ajustes. São mudanças justas e necessárias. Para atender as famílias que mais precisam, o abono salarial será assegurado a quem ganha até R$ 2.640. Esse valor será corrigido pela inflação nos próximos anos e se tornará permanente quando corresponder a um salário mínimo e meio. As medidas também combatem privilégios incompatíveis com o princípio da igualdade. Vamos corrigir excessos e garantir que todos os agentes públicos estejam sujeitos ao teto constitucional. Juntos, com o Supremo Tribunal Federal e o Congresso Nacional, aprimoramos as regras do orçamento. O montante global das emendas parlamentares crescerá abaixo do limite das regras fiscais. Além disso, 50% das emendas das comissões do Congresso passarão a ir obrigatoriamente para a saúde pública, reforçando o SUS. Essas medidas que mencionei vão gerar uma economia de R$ 70 bilhões nos próximos 2 anos e consolidam o compromisso deste governo com a sustentabilidade fiscal do país. Para garantir os resultados que esperamos, em caso de déficit primário, ficará proibida a criação, ampliação ou prorrogação de benefícios tributários. Em relação aos militares, uma das alterações previstas no pacote é a fixação da idade mínima de 55 anos para transferência para a reserva. A ideia é que a mudança ocorra de forma progressiva e que essa meta de 55 anos seja atingida em 2030. Hoje o sistema é regulado por uma lei que diz que basta comprovar o tempo de serviço, pelo menos 35 anos, para se aposentar. A partir da reforma da Previdência, aprovada em 2019, o tempo de serviço mínimo para militares passou de 30 para 35 anos. O texto, porém, não acarretará em impactos a curto prazo a partir da fixação de uma idade mínima, pois haverá regras de transição. O pacote também prevê o fim da morte fictícia, pensão recebida quando são expulsos ou excluídos das Forças Armadas. E também está previsto o encerramento da transferência de pensão dos militares para dependentes em caso de morte. Agora vamos exibir o trecho em que o Haddad fala sobre a isenção do IR para quem ganha até R$ 5.000 por mês. O petista anunciou que quem tem renda superior a R$ 50.000 por mês pagará mais imposto como forma de compensação. Pode soltar. Anunciamos hoje também a maior reforma da renda de nossa história, honrando os compromissos assumidos pelo presidente Lula. Com a aprovação da reforma da renda, uma parte importante da classe média, que ganha até R$ 5.000 por mês, não pagará mais imposto de renda. É o Brasil justo, com menos imposto e mais dinheiro no bolso para investir no seu pequeno negócio, impulsionar o comércio do seu bairro e ajudar a sua cidade a crescer. A nova medida não trará impacto fiscal, ou seja, não aumentará os gastos do governo, porque quem tem renda superior a R$ 50.000 por mês pagará um pouco mais. Tudo sem excessos e respeitando padrões internacionais consagrados. Você sabe, essa medida, combinada à histórica reforma tributária, fará com que grande parte do povo brasileiro não pague nem imposto de renda, nem imposto sobre produtos da cesta básica, inclusive a carne, corrigindo grande parte da inaceitável injustiça tributária que aprofundava a desigualdade social em nosso país. Queridos brasileiros e brasileiras, as decisões que tomamos a partir de hoje exigem coragem, mas sabemos que são as escolhas certas, porque garantirão um Brasil mais forte, mais justo e equilibrado amanhã. Tenho fé de que seguiremos construindo um país onde todos possam prosperar
pela força de seu empenho e trabalho. Saibam que o governo do presidente Lula é parceiro de cada família brasileira nessa caminhada. Com um governo eficiente, estamos construindo um Brasil mais forte e mais justo. Isso não é um pronunciamento de ministro, isso é uma propaganda eleitoral, uma peça ali em que as famílias aparecem sorridentes, cheias de comida na mesa, com a carne sendo cortada. Quer dizer, no mundo da propaganda petista é tudo lindo e maravilhoso. A gente já vai contrastar isso com a realidade. Só para concluir aqui as informações iniciais, as medidas vão ser apresentadas por meio de uma proposta de emenda à Constituição, a PEC, e de um projeto de lei complementar. A estimativa da equipe econômica é de que as medidas gerem uma economia acumulada de 327 bilhões até 2030. E depois do anúncio do pacote, integrantes do governo Lula se reuniram com líderes da Câmara e o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, para tratar da tramitação dos textos no Congresso. E a gente depois vai passar aqui por essa repercussão, com falas, com mais vídeos, mas eu quero uma primeira rodada de análise com Pedro Cerise. O que você destaca desse pronunciamento, Pedro? Bom, ele demorou muito para acontecer. Ele foi modesto na parte de economia e foi totalmente ofuscado pelo anúncio de isenção no salário mínimo, contando com uma nova tributação que precisa ser aprovada. A base do arcabouço fiscal, que enviou o orçamento lá atrás, previa que o orçamento seria equilibrado com superávit nesse ano, baseado na criação de novos impostos, num Congresso que o PT claramente não controla. Ele não conseguiu extinguir isenções, inclusive a infâmia do Perse, né, que depois descobriu que estava ajudando influencers que não tem nada a ver com problema na pandemia, né, e continua ajudando até hoje, vai continuar ajudando até 2025. Então, contar com gastos ou redução de tributação, que eu acho muito justa, até 5 mil, criando novos impostos, não é crível. É arriscado e não funciona. Isso não funciona por dois motivos. Primeiro, ele vai enfrentar grande resistência para aprovar essas medidas. E segundo, que todos os novos impostos no Brasil, eles já são direcionados. Se a arrecadação do governo aumenta com uma criação de novo imposto, 18%, 12% disso, automaticamente esse aumento vai para a educação. 18% disso automaticamente vai para a saúde. E 31% disso automaticamente são repassados aos estados. Então, a eficácia de novos impostos é de 50%. Então, para você financiar isso, você precisaria de o dobro de arrecadação, porque automaticamente a metade já é gasto por ordem constitucional. Então, dos pontos positivos que você viu no anúncio, eu acho que dá para destacar, primeiro, a limitação do aumento do salário mínimo em 2,5%. O Lula estava vindo querendo subir em 5% ao ano, e todo mundo percebeu que é impossível, né, não cabe no orçamento crescer 5% ao ano durante 4 anos. Ele já reduziu isso para 2,5%, isso é uma boa parte da economia para o ano que vem. Ele limitou o crescimento das emendas parlamentares, que, no mínimo, é bem impopular para quem pretende que seja aprovada entre os parlamentares uma reforma da renda. E criou outras pequenas medidas, inclusive a dos militares, que essa medida dos militares, existia uma proposta melhor de aprovação disso em 2019. Isso já estava encaminhado na época da reforma de muita discussão, e na última hora o Bolsonaro, né, falou não se mexe nos militares, e o PT está corrigindo um erro do Bolsonaro, né, que obviamente não enfrenta nenhuma resistência, nem popular e nem no Congresso, né? Isso já foi negociado lá atrás. Lembrando que 2019 era o primeiro ano do governo Bolsonaro, quando foi aprovada a reforma da Previdência, que já estava pré-pautada no governo de Michel Temer, era uma proposta que já existia lá atrás e que já tinha apoio de setores significativos da sociedade. Não foi uma invenção do Bolsonaro, porque ele depois tenta capitalizar, que nem o Lula tenta capitalizar um monte de coisa que já existia, ou pelo menos
em determinados elementos já existia antes do governo dele, às vezes contra as quais ambos lutaram, né? Eles tentam capitalizar. O governo, então, nesse momento, tenta capitalizar a reforma tributária que vem desde 2016, que é totalmente neutra, que o PT criticava o tempo todo. E agora que ela foi aprovada, a despeito do PT, o governo captura, dizendo que os tributos da cesta básica não vão... Como se ele tivesse feito isso. A reforma tributária passou a despeito do PT no Congresso. O PT não controla. Exatamente. E só um parênteses político, porque a gente não pode deixar de registrar, quando a gente olha lá para trás, agora que a gente sabe tudo que o relatório da Polícia Federal revelou sobre a trama golpista, e pensa que o Bolsonaro quis garantir mais privilégios, mais benefícios ali para os militares, a gente vê como ele tinha essa expectativa de que os militares ficassem ao lado dele. E, obviamente, fazendo esse tipo de afago financeiro, ele poderia ter mais apoio até para uma eventualidade de ele recorrer a um golpe de Estado, mesmo que travestido de estado de sítio, de estado de defesa, de garantia da lei e da ordem ou de intervenção militar, baseado na interpretação que a PF chamou de anômala do artigo 142. Então, assim, fica muito claro agora o que já se cogitava na época do Bolsonaro querer ali os militares em torno dele, que, de certa forma, né, se a gente for levar ao limite, é um expediente chavista, como a gente vê lá na ditadura de Nicolás Maduro, aquela cúpula militar literalmente comprada pelo regime e apoiando a ditadura. Então, felizmente isso não aconteceu porque os comandantes do Exército, Freire Gomes, e da Aeronáutica Batista Júnior se recusaram a aderir. Mas continuando. Então, ou seja, e quando se anuncia todas essas medidas, com toda essa pompa que parece que vai resolver, a gente está falando de uma economia de 40 bilhões o ano que vem. Né? E isso é a parte crível da economia. E 40 bilhões representam menos de 2% do orçamento brasileiro. Ele disse que todos os gastos das economias daqui para 2030 são da casa de 300 bilhões. Porque o número é tão pequeno que ele precisou multiplicar por vários anos para parecer um número relevante. Pois a gente falou aqui de 347 bilhões, mas é até 2030. Até 2030. Esses 40 que você está falando é de que período? Para o ano que vem. Certo. 42, aparentemente, a conta para o ano que vem. De um orçamento de quase 2,7 trilhões de reais. Então a gente está economizando 40. É mesmo assim, se você ganha R$ 2.700, a briga em casa toda foi para economizar R$ 40. É muito pouco, relativamente. Muito pouco. E no dia que você anuncia isso, você anuncia que agora vai deixar de... parou de arrecadar R$ 40, que é exatamente o que se vai abrir mão de receita com o aumento da tabela. E conta que esses R$ 40 vão ser repostos com outros pedindo um aumento para o patrão. Você precisa que o patrão te conceda o aumento, e o patrão, nesse caso, é o Congresso. E, ao mesmo tempo, ele diz que o Congresso, que é o patrão, não pode aumentar os gastos dele e que uma parte dos gastos do Congresso vão se destinar ao SUS. Por que ninguém entende essa... Por que ele fez essa metade do gasto do... Porque, ao destinar metade do Congresso para o SUS, significa que o governo agora atendeu a regra constitucional e, portanto, poderá gastar mais em outros lugares. Então, os deputados não podem gastar e agora o governo poderá gastar as verbas dos deputados em verbas discricionárias do governo federal. Isso, para quem entende lá em Brasília, é absolutamente terminal para a popularidade dele no Congresso, que precisa aprovar as medidas que ele está propondo. Quer dizer, ele está pedindo aumento para o patrão, mas está brigando com o patrão ao mesmo tempo. Está dizendo que o patrão vai ter que ganhar menos daqui para frente. E no caso, ele está dizendo que isso vai vir de renda de 50 mil, quem ganha mais de 50 mil, dá a entender que ele está falando ele está falando, o assalariado que ganha até 50 mil vai ser por quem ganha mais que 50 mil, mas apenas 2% dos assalariados no Brasil ganham mais do que 20 salários mínimos, segundo o IBGE. Então, acima de 50 mil, a gente está falando de um número de 0,5%. Então, mesmo que você tribute em 100%, isso não vai cobrir a diferença de 80% da população que vai estar isenta agora, de um ano que eu acho absolutamente justo.
O problema é que ele, ao invés de financiar essa redução com mais gastos, que não é nada mais difícil, mais 2%, ele financia com um novo imposto que vai ser criado. Então isso praticamente acabou com todo o impacto e fez com que o dólar fosse para 6 e que as taxas de juro fossem para 14% a previsão. Futuro. A próxima reunião do Copom não vai mais subir 0,5%. A próxima reunião do Copom vai subir 0,75% para 12%. Voltamos para aquele juro gostoso de 1% ao mês. Né? Então está chegando num país que o governo trabalha contra quem está do lado dele no mercado e trabalha contra quem trabalha. Porque ele está encarecendo o crédito para quem vai investir, ele está aumentando os benefícios para quem não trabalha e aumentando a taxa de juros para quem é rico e não trabalha e vive de juros. Então, esse é o Brasil. Que quem se dá bem é quem aposta contra o governo e quem não trabalha. E agora, Vandick Silveira, nosso colaborador de economia, está na linha e eu quero saber também o que ele achou desse pronunciamento do Fernando Haddad, da medida apresentada e as suas considerações. Fica à vontade para bater uma bola com Pedro Cerise também. Boa noite, Vandick. Boa tarde, boa noite. Eu estou aqui nos Estados Unidos, é boa tarde ainda. Espero que vocês estejam todos muito bem. Um prazer, uma honra estar aqui com vocês. E Pedro, você botou o dedo em cima da ferida, né? Essa é a grande questão que a gente se depara com uma expectativa de um pacote de corte de gastos. Nós acabamos recebendo um pacote com aumento de gastos. A grande preocupação que eu tenho é o fato que você já ilustrou, que a gente tem uma fonte geradora de pagamentos, um custo de, no mínimo, de 40 bilhões, que pode chegar até 70 bilhões. Entretanto, a gente não tem nenhuma fonte pagadora. E, legalmente, que é uma coisa muito importante que a gente diga, mesmo que o aumento do imposto para quem ganha mais de 50 mil reais não vá para frente, legalmente foge da lei da responsabilidade fiscal, porque esse tipo de aumento de alíquota de imposto não precisa passar pelo Congresso. Quer dizer, é um golpe realmente montado para criar um gasto a mais, ao invés de mostrar que o país é sério com relação ao equilíbrio fiscal. Onde é que vai ter o equilíbrio com isso? Eu repito isso 1 milhão de vezes e agora vou repetir de novo. Já que abrimos mão completamente do equilíbrio fiscal, necessariamente, matematicamente, o equilíbrio se dá ou na inflação ou trazendo impostos novos, ou uma mistura dos dois, que é exatamente essa aposta do governo. Quando tudo der certo ou errado no Congresso, eu acredito que o Congresso não deva aprovar tudo, né, com 10 com louvor. Daí nós vamos ter problema muito sério, porque vai precisar encontrar alguma outra forma de financiar esse buraco, mais os 200 bilhões de déficit primário que a gente já tem, somados ao déficit fiscal total, que bate quase 10% do PIB. Quer dizer, nós somos um dos países que tem o maior déficit fiscal da Terra esse ano. Onde é que isso pode parar? Eu acho que a única maneira seria inflação e uma CPMF. Essa é a minha preocupação. Inflação passando dos 5%, 6% ano que vem, chegando em 2026, provavelmente próximo de 7%, 8%. Vandick, até aproveitando que a gente tem um público, uma parcela do público, evidentemente, que não entende tanto de economia, você pode explicar o motivo pelo qual o dólar dispara num momento como esse? Primeiro, existe a sensação de risco piorado no Brasil. Então, o que acontece? Os agentes econômicos tiram os seus dólares do Brasil. Esse dinheiro vai para fora. Mesmo com um diferencial de juros elevado no Brasil, esse diferencial não é suficiente para compensar o risco em real. E esse dinheiro vai para fora. Esse processo, em tirar o dinheiro do Brasil, essa fuga de capital, faz com que exista uma demanda maior por dólares
e uma venda de reais. Então, existe uma desvalorização do real. E isso vai se retroalimentando conforme você tem uma piora no câmbio, que piora a inflação, que faz com que exista a necessidade de aumentar a taxa de juros, piora a situação da dívida, a rolagem é mais curta, com taxa maior. O que acaba acontecendo? O país vai entrando numa espiral que é a famosa espiral de crise de dívida interna, né? A crise fiscal. Nós estamos no caminho bem acelerado para replicar, talvez piorado, 2015, porque eu não vejo nenhum tipo de aumento global de demanda por commodities. Então a gente não vai ter um colchão para almofadar a nossa queda. Maravilha. Então eu vou fornecer mais informações aqui de toda essa repercussão para vocês irem comentando. Em coletiva ao lado do Fernando Haddad, o Rodrigo Pacheco, presidente do Senado, falou em votar o pacote até o final desse ano. Vamos assistir. Eu pude externar ao ministro Fernando Haddad a minha particular boa impressão em relação às medidas, mas obviamente nós estamos numa casa colegiada e essa oportunidade de falar aos líderes é uma oportunidade, além de indispensável, muito conveniente. Então foi uma reunião muito produtiva, muito esclarecedora. O ministro Haddad pontuou cada uma das propostas que está sendo, do pacote que está sendo feito pelo governo federal, e o nosso compromisso no Senado é que tão logo a Câmara dos Deputados aprecie a proposta de emenda à Constituição e o projeto de lei complementar, o Senado submeta diretamente ao plenário para que possa ser ratificado em revisão aquilo que a Câmara fizer em relação a esse pacote. Então, esse compromisso foi feito com o ministro Fernando Haddad, com o ministro Padilha, com o próprio presidente Lula ontem, do nosso engajamento para que até o final do ano, antes do recesso, possamos ver apreciadas essas medidas da equipe econômica. E vamos ver mais uma fala do Haddad. Aí o Pedro Cerise, no embalo, já comenta as duas. Questionado sobre a alta do dólar, o Haddad afirmou que o debate sobre a renda é o que está causando o maior ruído e acrescentou que essa votação vai ficar para 2025. Vamos assistir. Ministro, durante a sua primeira fala lá no Planalto, o dólar chegou ao máximo de 5,99. Como é que o senhor vê essa reação do mercado e o impacto que isso tem na inflação e que acaba contaminando a economia toda, não só o mercado? Vamos ver como é que isso acomoda. A partir do momento em que você vai explicando e as pessoas vão entendendo, havia também uma confusão muito grande em relação à reforma da renda, que eu acredito que seja o que está dando o maior ruído. Não é a questão das medidas que estão sendo apresentadas aqui, é o debate sobre a renda. Agora, nós sabíamos que o debate sobre a renda ia exigir um aprofundamento da questão, mas não é uma coisa que vai ser votada esse ano, nem deveria mesmo ser votada esse ano, pelo fato de ser uma matéria que tem que contar com o debate da opinião pública. O presidente Pacheco já falou, o número de audiências públicas necessário para debater a matéria, especialistas que vão ser chamados, entende? Não é uma coisa, uma matéria que nunca foi enfrentada, a rigor, conforme está sendo proposto. Então, nós vamos abrir aí um debate importante no país sobre a questão da justiça tributária no Brasil. Mas não é um assunto que vai ser resolvido em 3 semanas, é um assunto que vai contar com um ano de 2025 que nós pretendemos que esteja bastante leve do ponto de vista da agenda legislativa, e como não há eleição no ano que vem, nós vamos ter tempo para discutir, abrir os números, fazer com que as pessoas se defrontem com a realidade tributária do Brasil para tomar a melhor decisão. Aqui, do ponto de vista político, o Haddad minimizando os efeitos negativos do seu próprio anúncio e do seu pacote, e o Rodrigo Pacheco, a gente sempre acha graça quando ele discursa, porque é aquele sabão, acena para todo lado. Então, nós vamos enfrentar a questão com muita seriedade ao longo dos próximos meses. O que você destaca? Primeiro que assim, eu acho que o Rodrigo Pacheco hoje é o líder do governo no Congresso, né? Ele tenta e toda vez ele perde porque o governo não tem a base. Então ele já diz, vamos apreciar e votar o que vai vir da Câmara. O que vai vir da Câmara não vai ser o que o Haddad pediu, né? E aí a gente tem 2 esferas dos pedidos. Primeiro são esses que a gente falou, né? Onde ele vai cortar e de onde ele vai tirar. Ele já não vai conseguir muita popularidade tirando
das emendas parlamentares, por exemplo. E depois ele vai financiar o que ele disse, esse ruído da reforma da renda, né, com uma discussão nacional, que é para criar um novo imposto, que é muito provavelmente um imposto sobre a distribuição de dividendos. E aí ele acha que vai ser muito tranquilo, né? E aí ele vai cobrar imposto das PJinhas. Então, aquele pessoal da Globo, que muito apoia o governo, daqui a pouco vão descobrir que eles vão ser taxados por essa reforma da renda do Haddad. E talvez a coisa não seja... Se vai pegar na Globo, você imagina como vai pegar no Congresso. Né? Isso vai ter muita resistência de todos os setores da sociedade, porque, como eu disse ali atrás, o grande oprimido no Brasil de hoje é aquele que produz e trabalha. Como ele diz que investe, você está num país onde você tem as maiores taxas de juros reais do mundo, o maior déficit nominal do mundo, e você quer cobrar, em cima desse maior custo, mais imposto sobre quem produz. Né? E várias vezes a gente está chegando nesse limite, que é aquele 1/3, né? 33% do PIB no Brasil é pago de imposto. E a partir do momento que você começa a subir isso, a eficácia tributária cai, além da resistência e na aprovação. E aí o Haddad está tendo essa discussão que o mercado precisa se assentar e acalmar com esse dólar aí a 6, porque com o tempo o mercado vai perceber que o câmbio a 7 é muito desvalorizado. E se ter muita calma, porque o câmbio a 8 é uma coisa que o Brasil não comporta. E aí, como o Van Dijk disse, a gente vai chegar, com muita sorte, em 2026, com uma inflação de 7%. Se tudo der certo, né? Se não tiver uma escalada dessa guerra entre os dois lados, né? E que vai ser fatal para o governo. Né? Tanto é que muita gente acha que o fato de uma promessa do governo Lula de isenção até 5 mil ser anunciada pelo Haddad pode significar duas coisas. Se der errado, a culpa é do Haddad. E 2, o Haddad é o candidato do governo se o governo chegar mal na eleição. Então, eu acho que do jeito que as coisas estão acontecendo, aumenta muito a chance de ter um Haddad candidato, porque o Lula não seria reeleito. Aliás, eu fiz um resumo aí do que o Haddad acabou fazendo. Bota aí na tela, produção. Fez no X. Haddad já cumpriu o seu papel. Anunciar a maquiagem petista para torrar dinheiro até a eleição, que é a de 26. Irritar o mercado para que o Lula pose de representante do povo contra a elite. Tudo entre aspas, claro, porque o mercado não é exatamente a elite. É só... gerar mais cambalhotas da mídia chapa branca, que o trata como ícone da responsabilidade fiscal. Ontem, ali, quando acabou de sair, com 1 minuto do comentário, eu tentei alertar o ministro que não ia dar certo. Né? E teve uma grande interação. Tal. Eu avisei, porque, no fundo, eu tenho uma simpatia pelo Haddad. Sabe? Assim, o Haddad como eu sempre disse, é o melhor que o PT conseguiu produzir. É o Haddad. Esse é o melhor que tem no PT. Então, para se ver como a coisa tá feia. A gente tem que proteger o melhor que a gente tem por aí. O problema é que, em alguns momentos, o mercado tenta acreditar que o Haddad vai fazer alguma coisa, sendo que pessoas que entendem de política, como você, me dizem que o Haddad sempre vai fazer o que o Lula quer. E aí o mercado reage de acordo. Exatamente. O Pedro, na rede social X, posso falar? Eu não sei, acho que foi com respeito. Não vou falar a palavra. Foi com respeito. Não. Pega o corte aí pra gente não falar a palavra e o Twitter não... já mostrou. Se a gente falar a palavra, o algoritmo pode suprimir a gente. Né? Aí, botou a legenda por cima. Exato. O Fernando Haddad fala: queridos brasileiros e brasileiras, as decisões que tomamos a partir de hoje exigem coragem, mas sabemos que são as escolhas certas, porque garantirão um Brasil mais forte, mais justo e equilibrado amanhã. Tenham fé de que seguiremos construindo um país onde todos possam, e aí tem um monte de ladainha a mais. E o Pedro Cerise falou: caro ministro, vai dar errado. Errado. Ele usou outra palavra e falou boa noite.
Então, foi o alerta aí, um alerta tipo aquele do Capitão Nascimento no filme, né? Vai dar errado. Vai dar errado. Duda Teixeira quer comentar? Bom, esse pacote a gente esperou meses, né, para que ele viesse. Vem essa propagandinha sem vergonha que só mostra como esse governo está alucinado, não tem conexão com o Brasil. Vem ali uma música inspiracional, o pessoal passeando ali no meio da plantação de mamão, o feijão caindo quentinho no prato, a família se abraçando. Mas a única coisa que se exigia ali, que estava esperando, era que o governo equilibrasse as contas, né? Gastar menos do que arrecada. E isso não foi feito. Então, as pessoas depois, logo em seguida, né, não estavam comentando ali. O pacote também vem com esses enfeitinhos, né? Vamos cortar super salário. O Haddad fala aí de justiça tributária. Mas o que as pessoas estavam falando é o dólar a 6, né? Então, assim, a reação do mercado é imediata e mostra que o governo fracassou naquilo que ele precisava fazer, né? E aí é uma coisa em cascata, né? Que é isso, o juros sobe, fica depois mais caro para todo mundo pegar empréstimo. Então, não funciona. E aí tem uma hora que dá aquela dominância fiscal, você sobe os juros, não consegue conter a inflação. Então, assim, vai gerando um problema atrás do outro, isso é imediato, né? E aí agora, sei lá, vocês vão conseguir corrigir essa história. Vandic Silveira, pegando o gancho do Duda Teixeira, na propaganda do mundo encantado do Fernando Haddad, do pronunciamento petista, você tem um monte de gente ali com comida na mesa, aquela carne belíssima de churrascaria sendo cortada em cima da tábua. Só que o dólar chega a R$6, isso não encarece também os alimentos? Meu caro, esse ano a gente já tem 7% e até mais de aumento na inflação da comida, né? Principalmente a comida do lar, não estou falando nem da comida em restaurante. E isso impacta diretamente a camada mais pobre da sociedade. Quando o arcabouço fiscal foi proposto e depois foi passado, eu disse para a Paula, né, para Paula Moraes, eu disse o seguinte: eu não acredito nesse arcabouço e, para mim, ele nasce morto. Porque para que ele funcione, ele precisa ser crível de um lado e execuível do outro. Ele nasceu sem ser crível nem execuível, porque o equilíbrio se dá pelo lado da receita. E a gente tem dois lados nessa equação que eles precisam se equacionar e ficar igual a zero. Como é que funciona isso, né? Estabelecendo um piso de crescimento de 2,5%, e a gente levando em consideração que o país, historicamente, tem uma taxa de crescimento de 1,5%, se olhar os 20 últimos anos, 40 últimos anos, a taxa ela reverte a média, que é em torno de 1,5%, 1,7%, oscila nisso aí. A gente teve 3 soluços após a pandemia, e parece que as pessoas do Brasil acham que a taxa de crescimento, o PIB potencial do Brasil é mais de 3%, e não é isso. E eu vou explicar para vocês. A taxa de investimento do Brasil é 16%. O governo investe menos de 2% do PIB. Para a coisa funcionar, um país de renda média como o Brasil, a gente precisa investir pelo menos 20%, e entre os emergentes de renda média como a nossa, ninguém investe menos do que 25%. A China investe 40% do PIB, a Coreia 35% do PIB. Quer dizer, obviamente o país não tem espaço para crescer e existe um negócio chamado hiato do produto. O hiato do produto é o PIB potencial, que ele tem um teto. Se não investe na formação bruta de capital, a gente não consegue transformar aquilo que já existe, cobrir a depreciação, fazer mais investimentos. Então, o lado da oferta fica limitado. E se você faz as pessoas artificialmente mais ricas com transferência de renda e agora com a isenção de imposto de renda, que essencialmente é uma Bolsa Família disfarçada, mais pessoas vão às compras, e isso vai botar mais pressão na economia, fora a pressão do dólar. Então, isso se traduz em muito mais inflação. E se a gente tem um aumento de taxa de juros, legal, contém a inflação até um certo ponto, senão entra como o Duda acabou de aludir.
a maldita, né, o termo da dominância fiscal, onde taxa de juro pode ir para onde for, que não tem mais efeito. E a gente está flertando com isso. Agora, tem um ponto que eu gostaria de chamar a atenção, que tem gente batendo palma, dizendo, não, mas pelo menos isso, aconteceu isso. Tem essa história do salário mínimo. Pá, legal, muito legal. Então, ele está sujeito a crescer, no máximo, um aumento real de 2,5%. Muito bem. Isso em anos que o país cresce. Só que o Brasil não vai crescer a 3,5% por muito tempo. Isso é uma anomalia e isso vai acabar em 2026, 2027. Talvez cresça até 2025 alguma coisa em torno de 1,5%, 1,7%, mas eu não acredito em 3% de novo. Então, o que acontece? Imagina que a gente tem um impacto que ele é maquiado para falar, mesmo que tenha crescido a 3,5%, vai crescer 2,5% porque a gente vai botar para valer o arcabouço fiscal. Legal. E quando começar a crescer 1,5%? Quando começar a crescer 1%? E aí? Vai ser como? Né? Para de funcionar essa regra e você acaba tendo ganhos reais muito elevados. Uma coisa que tem que ficar clara na cabeça das pessoas que nos assistem e da população em geral é que ganho salarial acima da inflação só pode vir a reboque de aumento de produtividade. Jamais por fazer acontecer, grito do governo, decreto, porque essencialmente isso é o roubo, né? A expropriação do proprietário de capital, do empresário, passando indevidamente para o trabalhador, porque o trabalhador não cresceu sua produtividade ao ponto que ele divide esse extra com o dono do capital. Então o Brasil é um país que gosta de fazer menções com o chapéu alheio. Tá aí, Vandique Silveira fazendo toda a sua análise. Vamos intercalar aqui a análise de Pedro Cerise e Vandique Silveira com algumas informações, como os posicionamentos da oposição. O deputado Kim Kataguiri, da União Brasil, criticou o governo Lula ao comentar a alta do dólar. Vamos colocar o print aí na tela? Kim Kataguiri escreveu: o dólar por volta de R$6 é o retrato de um país sem rumo e governado por populistas que não têm coragem de cortar seus gastos. A farsa do plano de Haddad não enganou ninguém. É a velha incompetência de sempre. O ex-juiz e atual senador Sérgio Moro também comentou a respeito desse pacote fiscal que foi anunciado pelo Fernando Haddad na noite de ontem. Dólar a R$6, governo federal sem rumo, projeto ou inteligência. Chegará a 2026? Está se referindo aí ao ano da eleição presidencial. Diga, Pedro Ceres. Câmbio 2026 eu acho exagerado. O câmbio chegar assim a 2026. É que do jeito que ele escreveu, né? Parece que o câmbio vai chegar. Ele tá falando do governo mesmo. Eu sei, não, tô dizendo. Vai de 6 a 2026, né? Dólar a 6, será que vai chegar a 2026? Eu acho meio... Só lembrando que na Argentina foi para 600, né? 600? Sim, pesos. Você lembra uma vez? Quando começou era $1, $1, R$1. Essa coisa começou assim e um dia, 5, 6, 15... O Macri congelou em 15 e depois do Macri saiu de 15 para 600 e hoje deve estar muito mais que isso porque está trazendo mais para a realidade. E quem também se pronunciou sobre a reação do mercado aos anúncios do governo Lula, claro, foi a presidente do PT, Gleisi Hoffmann. Essa é a dobradinha, é o script tradicional. O Haddad faz lá um anúncio, o mercado reage, a Gleisi vai e ataca o mercado. Estava meio previsto ali nos itens que eu citei mais cedo no X. A deputada disparou contra Roberto Campos Neto, presidente do Banco Central, ao comentar a alta do dólar, o restante do script. Ataca-se o mercado, ataca-se Roberto Campos Neto, a culpa é sempre dos outros, nunca do governo do PT. Mas esse programa é muito generoso e dá aspas para Gleisi. BC de Campos Neto não fez nada para conter a especulação desencadeada desde ontem, que já levou o dólar a R$6. A Fazenda já esclareceu que a isenção de IR até 5 mil será vinculada à nova alíquota para quem ganha mais de 50 mil por mês, sem prejuízo para a arrecadação. Era obrigação da autoridade monetária intervir no mercado contra a especulação desde seu previsível início, com leilões de swap, exigência de depósitos à vista e outros instrumentos que existem para isso. É um crime contra o país.
No fim do último bloco, eu mostrei aqui o tweet da Gleisi Hoffmann seguindo o script petista diante da reação do mercado. Ela ataca o mercado como se fosse a voz da elite e o Roberto Campos Neto, que foi indicado pelo Jair Bolsonaro para a presidência do Banco Central. São aqueles mandatos não coincidentes entre o presidente do BC e o presidente da República. Então, foram 2 anos de Campos Neto ainda no governo Bolsonaro e está terminando aqui esses 2 anos de Campos Neto no governo Lula. E ainda é, para a narrativa petista, o culpado por tudo. Pedro Cerezo, o que você comenta? Olha, uma das outras vítimas que a gente não citou aqui foi o próprio Galípolo, que o futuro presidente do BC. O futuro presidente do BC, indicado por Lula, né? O Galípolo, além de ser o próximo presidente do BC, é o diretor atual de política monetária, que é responsável pelas intervenções no câmbio. Então, se tivesse alguém que tivesse que fazer intervenção no câmbio, é o próprio indicado pelo Lula, né? E que participou na elaboração desse projeto. Nunca num Banco Central independente do mundo, o presidente do Banco Central deveria estar presente junto com uma reunião do grupo político e o ministro da Fazenda para discutir. Mas vamos lá, vamos dizer, é o Brasil, vamos fazer uma coisa. Então, se esperava que o plano tivesse alguma coerência, porque ela contou com o presidente do Banco Central. Então, essa porcaria que saiu já é fruto da contribuição do Galípolo. Ou seja, você, nesse processo todo, já fez mais um risquinho na imagem do Banco Central que vai criar só problemas, entendeu? Quem mais colabora para o câmbio estar a R$6 é o grupo político do PT, falando todas essas barbaridades todo dia. E a gente também separou um tweet do PT de 27 de fevereiro de 2021, quando o Brasil estava sob o governo de Jair Bolsonaro. Olha só que é curioso, chega a ser cômico. Aspas para a conta oficial do PT Brasil. Não tá dando para andar de carro e muito menos viajar para Disney. Na corrida maluca do governo, quem perde é o povo. Quem chegará primeiro no valor de R$6? A gasolina ou o dólar? Saudades do PT. Fecho aspas. E tem lá, numa charge que eles colocam ali, me parece a conta do autor ou algo assim, a corridinha maluca entre o dólar e a gasolina para chegar na linha de chegada com R$6. E sabe o que está acontecendo agora no governo Lula, no governo do PT? Os dois estão empatou, né? no marco de R$6, empatou a corrida. O empate é o resultado final. Então o PT sempre traz alguma graça aí para o noticiário. E também temos um tweet de Simone Tebet de 2022, porque nessa hora é bom lembrar o que eles falavam quando eram oposição. Aspas para a atual ministra do Planejamento. O dólar passa de R$5 hoje, por quê? Porque nós temos uma instabilidade política e jurídica. É um governo que não garante segurança jurídica para os investidores. Fecho aspas aí para Tebet. Olha aí, 20 de junho de 2022, último ano do governo Bolsonaro, final do primeiro semestre daquele ano. É curioso que na oposição, esses aumentos são atribuídos... Candidata Tebet. Então, candidata Tebet, exatamente. Mas ela depois ganhou a boquinha dela no governo Lula. E na oposição... a alta do dólar é atribuída ao governo. Quando é o governo, aí se ataca o BC, se ataca o mercado, etc., e não se assume a responsabilidade. Também tem um outro tweet antigo do Haddad, não tinha, produção, que era sobre a gasolina. Quando tiver aí na agulha, me fala. Vandic Silveira, o que você destaca aí dessa reação petista seguindo o script? Meu caro, eu vou dizer, adorei a lembrança do PT aí, e principalmente a fala da Simone com relação à segurança jurídica. Vamos falar a respeito de segurança jurídica? Como é que vai funcionar o projeto de lei? Quer dizer que o Congresso não pode autorizar nem fazer a extensão de novos ou de isenções fiscais que estão acontecendo. Não é isso que está proposto? E as empresas do Brasil inteiro que têm esses quase 600 bilhões de reais de isenções fiscais,
que já fizeram planos com esse tipo de isenção fiscal. E como é que eles vão ficar? Você vai chegar para essa turma agora e vai falar, bom, aquele planejamento fiscal, tributário que vocês fizeram, agora a gente mudou, então vocês vão ter que fazer tudo de novo, porque não está em equilíbrio a conta pública. Como é que vai funcionar isso? Quer dizer, é ridículo. A gente acabou de perder a maior oportunidade de tomar uma decisão estratégica de mudar o modelo fiscal brasileiro. Fazer a desvinculação dos gastos obrigatórios, porque não faz sentido, ao meu ver, a gente trata o governo como se ele fosse retardado. Você tem que engessar gasto com saúde e educação como se o governo não fosse capaz de produzir uma peça orçamentária que alimentasse as necessidades das mais variadas, os itens de um orçamento que fazem que um país rodar. É muito absurdo você ter que manter uma taxa de aumento real de gasto com educação e saúde se não for necessário. Dois itens que sempre sobra algum tipo de orçamento é educação e saúde, porque é demais. O Brasil é um dos países que mais gasta com educação no mundo. O Brasil gasta 6% do PIB com educação. Só o governo dispensa 3,5%. E nem por isso o Brasil é um país que é um exemplo em termos de outcomes, né? de resultados de educação pública. Aliás, o Brasil está entre os piores do mundo. Quer dizer, está na hora de cortar muito com educação e com saúde, fazer uma racionalização para que a gente passe a gastar de maneira eficiente. E se você desvincula os gastos obrigatórios, o que você tem? Você tem a oportunidade de usar já essa mesma peça orçamentária para financiar uma série de outras atividades, inclusive gastos discricionários com investimento público em infraestrutura. Quer dizer, isso não é o centro do debate. Outra coisa, né? Por que é que a gente tem uma previdência? Não, porque a gente tem uma previdência que tem ganho real quando essas pessoas não contribuem em cima da previdência. A previdência social, ela é solidária, ela não é como alguém que compra um PGBL, um VGBL, que ela tem um investimento, né, que a gente chama de uma estrutura de investimento. Não se trata de uma renda fixa que o sujeito recebe depois que para de trabalhar. Então, esse valor não tem cabimento você reajustar acima da inflação. Esse é o grande problema. E isso é um furo que esse ano vai bater quase R$1 trilhão. E isso não foi resolvido, nem foi mencionado no projeto apresentado ontem. E sem passar por isso, e sem passar pela desvinculação dos gastos, a gente não vai ter o que é importante, que não é crescer menos os gastos. A gente precisa ter um sinal de menos na frente do gasto público comparado com 2024, 2025 com 2026, tem que vir um sinal de menos. Não é um sinal de mais, mas que um mais que cresce menos. E é isso que a gente conseguiu apresentar para o público e as pessoas estão achando que houve um corte de gasto. Não houve corte de gasto, houve um corte na taxa que cresce o gasto. Maravilha. Vandick Silveira, muito obrigado pela sua participação aqui no Papo Antagonista. É sempre bem-vindo. Toda quinta o Vandick Silveira tem participado. Boa noite, bom trabalho para você. Prazer, muito obrigado. Prazer é nosso. Pedro Cerise e Duda Teixeira ainda querem comentar, fazer um balanço final dessa pauta, porque a gente vai passar aqui para a pauta política. Eu acho que o Vandick falou ali, uma coisa que passou muito rápido, que é muito relevante, é que o Brasil só investe 16% do PIB. E por isso limita o crescimento do PIB. O PIB veio crescendo mais do que o limite potencial, porque a taxa de desemprego veio caindo e você veio ocupando mais pessoas. Quando o número de pessoas ocupadas acabar, todo o aumento de demanda vai ser refletido somente no preço e você não vai ter mais crescimento. Para ter mais crescimento, você precisa de ter mais investimento.
Agora, como você quer ter mais investimento se você está aumentando a taxa de juros e ainda está propondo tributar os dividendos de quem faz o investimento? Ou seja, você está desestimulando ainda mais o investimento, reduzindo ainda mais a taxa de potencial de crescimento do Brasil. Então, quando todo mundo olha esse emaranhado, a conclusão que se chega é que a saída é pelo dólar. Duda, quer comentar? Eu acho que tem um problema de base aí que para esse governo o investimento é só o investimento estatal, né? Tem essa ideia de que é o governo que vai investir na economia brasileira, ou então vai lá e faz um acordo com a China e aí vem o Xi Jinping e vai investir aqui, né? O governo não entende a importância que tem o investimento privado no Brasil. Eles são desenvolvimentistas, né? Entendem o Estado como motor da economia, e isso já resultou em crises econômicas, principalmente aquela que foi estourada no colo da Dilma Rousseff, mas que foi plantada com essa filosofia de gastos do Lula.